João capítulo 8, versículo 36, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus tocou muito ao meu coração a respeito disso, sobre o ser verdadeiramente livre. Libertar, irmãos, ou livrar, faz parte da missão de Cristo. Deus se fez carne com a finalidade de libertar o homem, de trazer libertação ao homem, de livrar o homem do que? Da condenação eterna, livrar o homem do inferno, para que o homem tivesse essa libertação, para que o homem fosse livre da prisão, das trevas, do mal, fosse livre do pecado que condena o homem, que leva o homem à condenação, que traz a morte eterna. Para que o homem fosse livre, Deus se fez carne. Houve um trabalho divino, irmãos, um projeto divino para a libertação do homem. E esse projeto consistiu em Deus aniquilar a si próprio, se despir de si mesmo, manifestar-se em carne, com essa missão, com essa finalidade, através da sua palavra, através da verdade, através do seu sacrifício na cruz. Todo aquele que nele crer, todo aquele que cresce no seu sacrifício, na sua obra de redenção, todo aquele que o confessasse como Senhor e Salvador, viesse a ser livre. Deus veio para livrar o homem. Deus veio para libertar o homem. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que relata, irmãos, o que Isaías profetizou da missão de Cristo. Cristo entra no templo e, num determinado momento, é dado para ele ler as Escrituras. E ele leu as Escrituras de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados ou dos presos e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Essa foi a obra de Cristo. Depois ele lê o texto, então ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Ele se declarou então como aquele que veio para libertar o homem, para trazer salvação ao homem, esperança ao homem de vida eterna. Então você veja o trabalho de Cristo, a obra de Cristo, o que ele fez, o que ele suportou, o que ele realizou por nós na cruz do Calvário, o seu sacrifício, com a finalidade de libertar o homem, de fazer o homem livre, de libertá-lo das prisões das trevas, do domínio do mal, libertá-lo das cadeias. Essa foi a obra de Cristo. Assim devíamos viver, livres. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E Ele é a verdade. E Ele nos libertou. Por isso estamos aqui hoje, porque Cristo nos libertou do império do mal, das trevas, e nos fez filhos do seu amor. Fomos salvos, redimidos, purificados, limpos, restaurados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então temos esperança de vida eterna. Estamos aqui esperando a sua volta. Tínhamos que viver assim. E aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Cristo nos libertou do mal, Cristo liberta as pessoas dos vícios, liberta as pessoas das drogas, liberta as pessoas do caminho errado, liberta as pessoas dos maus costumes, dos maus hábitos, e faz a pessoa se tornar uma nova criatura, uma nova vida, servindo com liberdade. O homem é livre. Deus nos restituiu a liberdade de escolher. Nós temos essa condição agora de dizer não ao mal. Nós não precisamos ceder. Nós não precisamos deixar o inimigo nos dominar. Nós não precisamos mais deixar que o pecado nos domine. Nós temos a capacidade em Cristo, pela liberdade que Ele nos deu, de rejeitar o mal. Nós temos condição em Cristo Jesus de dizer não para as tentações. Nós temos essa condição. Muitas vezes nós não lembramos disso, mas nós temos esse poder. Antigamente éramos escravos dos maus hábitos. Antigamente éramos escravos do pecado. Nossa carne servia ao pecado. Mas hoje, Cristo nos deu capacidade de dizer não e subjugar a nossa carne para servir a Deus. Em Cristo nós temos esse poder.
E se temos o Espírito de Cristo, nós temos essa liberdade. Não somos mais escravos do pecado. Não precisamos mais viver segundo a vontade da carne. Se o Espírito de Deus está em nós, nós somos verdadeiramente livres. Nós temos condição. Podemos nos abater, podemos nos afligir, podemos muitas vezes, irmãos, a carne parece, mas de repente, não, espera um pouco, eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, Deus me libertou, eu tenho o Espírito de liberdade, então eu posso dizer não, eu posso repreender, eu posso resistir à tentação, como Jesus resistiu na tentação no deserto. Nós podemos fazer isso. Em Cristo nós podemos, e para isso é só nós mantermos uma vida de comunhão com Deus. As verdades de Deus viva em nossa mente. Nos mantermos firmes com o Senhor. Sim, Deus está conosco. E vem um versículo que diz: o Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Se o deixares, Ele também deixará. Ele está conosco enquanto nós estamos com Ele. Mas se nós o deixarmos, a Bíblia diz que Ele também nos deixa. Se Ele nos deixar, estamos perdidos. Ele está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Porém, se o deixardes, Ele também nos deixará. Porque Deus não força. Deus nos deu liberdade. E se você dizer não para Deus, Ele não vai te forçar. Porque você agora é livre. Você é livre para escolher entre o bem e o mal. Você é livre para escolher entre agradar a Deus e não. Você é livre para escolher entre ceder a carne ao Espírito. Você é livre agora. E se você usar essa liberdade e você tem em Cristo e dizer não para a carne, então Deus vai dar cada vez mais do que é dele para você. Porque você na tua liberdade escolheu agradá-lo. Na tua liberdade você escolheu servi-lo. E quando Deus vê que nós cedemos e queremos Ele, Ele nos dá mais ainda do seu Espírito. E cada vez vamos sendo mais livres. É um processo, irmãos. Quanto mais você buscar de Cristo, quanto mais você se encher de Cristo, mais liberto você vai estar. E menos as coisas do mundo vão ter poder sobre você. Assim como eu venci, vós vencereis também. É a promessa dele. E eu pensava sobre isso quando Jesus disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então você veja, irmãos, o quanto nós precisamos de Cristo, John. O quanto nós precisamos de Cristo. O quanto nós precisamos de encher de Cristo em nossa vida. Porque quanto mais nós tivermos dele, mais livres vamos estar do mal. Mais livres vamos estar das coisas que acontecem neste mundo. Do império das trevas. Nós vamos ter mais força para servir a Deus. Para agradar a Deus. E para ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, irmãos, para você libertar pessoas, você tem que ser livre. Deus vai te usar, porque quanto mais livre você estiver, mais condição você vai ter de libertar pessoas em nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito de Deus vai atuar através da tua vida. Então qual é o segredo? Se encher de Cristo, irmãos. Se encher de Cristo. E como nós precisamos nos encher de Cristo, irmãos, para sermos cada vez mais livres, irmãos, de tudo que nos cerca. Livres de tudo que nos atrapalha, de tudo que é um tropeço na nossa vida. E eu estava pensando em Paulo, irmãos. Paulo atingiu esse nível de libertação quando ele declarou: não vivo mais eu. E então, irmãos, eu vejo que verdadeiramente é livre quem é livre de si mesmo. E essa última libertação, nossa, e a mais importante, irmãos. Um líder, um grande líder da década de 40, irmãos, ele pertencia no continente africano e ele tinha o seu povo, então ele estava para se tornar rei. Ele era herdeiro de um reinado num país da África. E quando ele estava ali, irmãos, falando a respeito de uma situação que ele estava passando, ele citou uma frase, irmãos, e eu estava vendo essa história. Ele citou uma frase, irmãos, que ele me tocou muito, porque Deus já estava trabalhando comigo nessa mensagem. Ele disse a frase: o homem só é verdadeiramente livre quando ele se libertar de si mesmo. E é uma verdade, irmão. O homem só é verdadeiramente livre quando ele se libertar de si mesmo. O que mais impede hoje, irmãos, o servir a Deus, a grande dificuldade atual hoje dos cristãos, é a falta dessa
libertação de si mesmo. Porque as nossas maiores lutas hoje não é mais com o exterior. Não. A nossa maior luta é conosco mesmo. É com a nossa carne. É com a nossa natureza humana. Então, por isso que Paulo, ele foi direto no X da questão. Vamos dizer, ele foi direto. E ele conseguiu realizar algo na sua vida, irmãos. E por isso foi um homem tão usado na mão de Deus. Porque ele disse, eu não vivo mais. O que significa isso? Eu me libertei de mim mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. E a vida que eu vivo hoje é na fé do Filho de Deus que se entregou. Então, naquele momento ele declarou que ele estava livre de si mesmo. Estou morto para mim mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse é o segredo, irmãos, para uma vida realmente cheia da glória de Deus, irmãos. Eu comecei a pensar, meu Deus, como nós precisamos buscar essa libertação plena em Cristo de nós mesmos. Porque quem mais nos atrapalha, irmãos, não é as pessoas. Quem mais nos atrapalha, eu vou dizer algo para você, não é nem as pessoas. Quem mais nos atrapalha somos nós mesmos. E muitas pessoas são escravas de seus sentimentos. São escravas dos seus desejos, de suas concupiscências. E isso dificulta servir a Deus. E é uma realidade, irmãos. O que mais nos atrapalha é esta luta que nós temos conosco mesmo. Sabe por quê? A nossa carne, irmãos, ela estava acostumada a ser escrava do pecado, das concupiscências carnais. A carne quer ser alimentada, irmãos. Então, quando o povo de Israel estava no deserto, e quando por algum momento lhes faltou a comida, disseram, melhor seria se tivéssemos ficado lá, comendo as cebolas, comendo os alhos do Egito. Melhor que tivéssemos lá. Não estaríamos aqui perecendo de fome. Muitas vezes nossa carne está aí, irmãos. Sabe por quê? Você não alimenta ela com os vícios, você não alimenta ela com os prazeres dela, e muitas vezes ela quer atingir nossa mente e dizer, você mesmo, puxa, você vive uma vida de escravo agora. Que vida mais triste, a carne quer dizer que nós somos escravos, ela quer nos enganar, irmãos, que nós somos escravos, mas na verdade não, nós somos livres. Antes estávamos presos ao Egito, antes estávamos presos às concupiscências carnais que estão levando milhões para o inferno. As concupiscências do engano, e a nossa carne quer isso, ela tem vontade, ela tem desejo, ela quer aquilo, mas na verdade, irmãos, não é liberdade, é aprisionamento. Porque no final disso é a morte. E o povo de Israel queria voltar para a escravidão do Egito, pensando que lá iam estar livres. Mas não, irmãos. A maior libertação que nós podemos ter é a libertação de nós mesmos. Quando as nossas concupiscências, quando os nossos desejos, quando os nossos sentimentos estão, irmãos, aos pés da cruz. O velho homem com seus feitos. O velho homem com as suas concupiscências, enterrado aos pés da cruz. Então servimos a Deus com liberdade. Não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, irmãos, porque se dermos ocasião à carne, nós nos desviamos. Se dermos ocasião à carne, a nossa carne quer o Egito, a nossa carne quer o mundo, ela pensa que está livre, mas não. A nossa carne quer as coisas daqui, irmãos, os prazeres daqui. Por isso, a quem nós, se voltarmos para obedecer, a esse nos tornamos escravos. Ou da carne para a morte, ou do espírito para a vida. Foi o que Paulo disse. A carne, irmãos, ela cede ao engano, à ilusão. Mas o espírito nos mostra a realidade, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que os carnais não conseguem entender as coisas do espírito. Porque as coisas do espírito se discernem espiritualmente. E o carnal só entende as coisas da carne, mas o que é espiritual discerne todas as coisas. O que é espiritual, ele sabe o fim do desejo da carne. O que é espiritual, ele sabe o fim da ilusão mundana, da ilusão deste mundo. É a morte e condenação eterna. Quem é espiritual compreende e entende. Por isso que o inimigo, irmãos, temos que entender que o inimigo tem um aliado, e esse aliado quer nos entregar para ele. Ao seu domínio e a escravidão de novo, é a nossa carne. Livre, irmãos, é aquele que está diante de algo que ele fazia antes,
que ele era viciado naquilo, ele era dominado por aquilo. Livre é aquele que olha para aquilo e diz: hoje você não me domina mais, porque eu estou livre em Cristo. Aquele que se considera morto para aquilo, porque é livre. Temos que entender que nós precisamos buscar esta libertação plena. É preciso estar livres da inveja, é preciso estar livres do orgulho, é preciso estar livre das mágoas, é preciso estar livre do mau temperamento, é preciso estar livre dos sentimentos maus, é preciso estar livre das concupiscências carnais que combatem contra o espírito, é preciso estar livre da vaidade deste mundo. E essa libertação é possível? É, em Cristo. Em Cristo. Por isso, irmãos, o nosso foco deve ser Cristo. Nos encher de Cristo. Nos encher do Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é o Espírito de libertação. Ele veio para nos libertar. Note bem que o pronunciamento de Cristo naquele dia que ele subiu, irmãos, tabernáculo, quando ele entrou lá dentro, foi chamado para ler as Escrituras, ele leu e disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aí ele disse: ele me ungiu para libertar os cativos, para libertar, para abrir prisão aos presos. Então quem tem o Espírito de Cristo, irmãos, está livre. Livre do império do mal, livre do pecado, livre das concupiscências da carne. Porque em Cristo Jesus ele está morto e ele tem uma nova vida. E agora você tem o Espírito de Cristo. Jesus disse: quando o Espírito vier, vocês vão receber do que é meu. Do que é meu. E o Espírito de Cristo é liberdade. E quando nós somos livres, nós somos aptos para libertar aqueles que ainda estão aprisionados. Senão, imagine só, o cristão bebe e vai dizer para o pinguço: você tem que ser livre. Não tem como. Não tem. Para nós dizermos para o mundo: você precisa ser livre, você tem que viver essa liberdade. Você tem que mostrar ao mundo, através do teu testemunho, que você está livre. Então você tem capacidade de levar as pessoas à libertação de Cristo. Então eu vejo, irmãos, como falta isso nos dias atuais. Falta essa comunhão, irmãos. Falta essa aproximação de Cristo. E é o que nós precisamos. Nos aproximar, nos encher de Cristo. E quanto mais de Cristo nós estivermos, mais condição teremos. Porque por nós, sem Ele não somos nada. Sem Cristo, nada podemos fazer. Aleluia, não conseguimos, não temos força em nós mesmos. E nossas justiças são como trapo de imundícia. Mas quando nós estamos cheios de Cristo, então não é mais por nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Não mais pela nossa força, mas pela força de Cristo. E por isso que Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quem está fortalecido no Senhor e na força do seu poder, ele é livre e mal nenhum tem poder de dominá-lo, de escravizá-lo. Porque ele está livre. Ele tem a força de Cristo em sua vida. E quando a gente vê as pessoas, então, irmãos, dentro da igreja, essa dificuldade, então vejo, meu Deus, como precisa ser livre. Quando Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é só nós buscarmos, irmãos. Eu disse, é só nós buscarmos. E essa libertação, irmãos, tem que acontecer dentro de nós. Quando formos livres dentro de nós, irmãos, o que é exterior não tem poder mais sobre a nossa vida. Porque estamos livres dentro. E essa libertação acontece dentro de nós. Somos livres das coisas de fora, porque não tem mais poder em nós, dentro de nós. E é só buscarmos a Cristo, irmãos. É só termos comunhão com o Senhor. Quanto mais você se encher de Cristo, quanto mais você beber de Cristo, quanto mais você se alimentar de Cristo, mais livre você vai ser. Mais livre você será de si próprio. Aí os sentimentos dele vão ser os seus sentimentos. Aí a força dele vai ser a tua força. Aí vamos ter condições de andarmos de forma agradável ao Senhor e estaremos prontos, preparados para toda boa obra, para tudo aquilo que Cristo desejar fazer em nós e através de nós. Nós precisamos disso.
Estou lendo Atos dos Apóstolos de novo. Eu comecei a entronizar, irmãos, me mergulhar na igreja primitiva. Eu vi tanta coisa, irmãos. Enquanto leio, fico imaginando, amém, a vida dos cristãos primitivos e como Deus operava milagres e maravilhas e prodígios através deles, aonde eles iam. E como eles se doavam, se entregavam pela causa de Cristo e ajudavam uns aos outros. Eles eram livres. Permaneciam firmes na doutrina, permaneciam firmes no amor, no partir do pão, nas orações. Amém? E Deus operava livremente. E para eles sofrer por Cristo era motivo de gozo. Era motivo de alegria. Você me encontrava, quando eu vejo ali, irmãos, os momentos que eles padeciam perseguições, você não consegue pensar em alguém ali triste. Oh Deus, que luta! Oh Deus, que dificuldade! Oh, como eu estou passando por luta! Oh, que não está fácil, está difícil. Você não consegue criar algo assim, porque diante de toda a luta, a Bíblia diz que eles saíam, fugiam, alguns, eles saíam pelas aldeias, deixavam suas casas porque estavam sendo perseguidos, deixavam tudo para trás. E sabe o que eles faziam? Pregavam, sendo testemunhando de Cristo, ganhando almas para Cristo. Meu Deus do céu. Para eles, quando sofriam por Cristo, era motivo de alegria. Então, quando eram os dispersos, imagine, hoje, você tem que sair, fugir da tua casa, ser disperso porque está servindo a Deus. Então você sai, sem saber para onde vai, você vai fugir para algum lugar, deixa tudo para trás. Imagine, deixa tudo para trás, você vai, perde a tua casa, perde tudo, e você vai. Como é que você vai? Emocionalmente? Eles deixavam tudo. E sabe o que eles iam fazendo? Falando sobre Cristo, pregando o Evangelho, e Deus operando através deles sinais, maravilhas e prodígios. Eles eram livres de si mesmos. Eles eram livres de apegos, eles eram livres de tudo. Para eles, a alegria era servir a Cristo. E a Bíblia diz que não tinham como preciosa a própria vida, porque para eles o precioso era servir a Cristo. Para nós hoje, pensar isso, irmãos, se nós tivermos passar uma situação dessa, é meio complicado. Mas para eles não. E eram pessoas como nós. Eram pessoas, irmãos, com sentimentos, com emoções como nós. Mas eram pessoas como nós, que lutavam muito para sobreviver, para ter as coisas, para criar os filhos. Tinham crianças também. Mas muitas vezes, irmãos, eles saíam fugidos pela perseguição do Evangelho. Mas para onde iam? Eles iam falando de Cristo. Nós não sabemos o que vamos ter que enfrentar ainda. Nós sabemos que estamos no fim de tudo. Minha mensagem, irmãos, nesses dias é essa. Temos que ser livres. Livres. Livres mesmo, interiormente. Para que possamos ser cheios de Cristo, fazer a obra de Cristo, realizar a obra que Ele tem a fazer nesse final. Eu não sei como vai ser, o que vai acontecer. Mas, com certeza, irmãos, quanto mais livres tivermos, quanto mais de Cristo tivermos, nós vamos presenciar coisas grandiosas, coisas gloriosas acontecer em nossas vidas. Quantas pessoas queriam ser livres e os cristãos estão presos ainda com sentimentos, estão presos ainda com tanta coisa, quando na verdade tinha que estar sendo usados para libertar esses que precisam, irmãos. E os crentes estão presos, com inveja, com ciúme, com mágoa, com raiva, com ódio, com isso, com aquilo, com coisinhos fúteis. Presos muitas vezes a sentimentos errados, que sabe que é condenado e fica lá atrapalhado, amarrado, inativo, inerte, não faz nada para Deus, não realiza nada, porque está preso a coisas. Irmãos, sejamos livres. Amém. Porque tem almas para serem salvas. Não sabemos quanto tempo nós temos que ser livres.
para dedicarmos nosso tempo, começando já pela oração, pela salvação de almas. Não nos envolver com coisas, irmãos, banais. Ou perder nosso tempo com coisas que não edificam. Sejamos livres, irmãos, em Cristo. E Ele está pronto a libertar. Mas a questão é, queremos nós ser livres? Porque sabe, a única coisa que Deus não liberta alguém, irmãos, daquilo que a pessoa não quer se libertar. Por isso que o poder está em nós, de decidir. A Bíblia diz que hoje nós se deparamos com o amor do Cordeiro Imaculado. Mas no Apocalipse também fala da ira do Cordeiro. E essa é a questão. Tem o amor do Cordeiro que se entregou por nós. Mas também fala da ira do Cordeiro. E para quem será a ira do Cordeiro? Para aquele que não quis a sua libertação. Diante do sacrifício que Ele fez para libertar o homem ainda não quer ser livre. E isso vai ser inadmissível, principalmente pelos cristãos, que tinham que ser livres. Eu tenho falado muito para as pessoas, vá para a palavra de Deus, leia a Bíblia. Não se apegue no versículo, vá para as Escrituras. Sejamos livres. E Deus liberta. Cristo está pronto a libertar, porque esta é a função dele. Mas quem não quiser sua libertação, então terá o seu juízo e sua justiça. Obedeça a Deus, você vai ver bênçãos. Amém? Porque bênçãos seguem a obediência. E Deus vai operar milagres e maravilhas.